Malha frenas, né? Muito bom com a situação. Um acordo do tamanho de 1/4 do PIB mundial. Assinado depois de 20 anos de tratativas, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai derrubar 90% das tarifas e criar um mercado comum com 750 milhões de pessoas e pode mudar radicalmente as estruturas de produção do bloco. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Matheus Alcântara Viana, que é mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Um prazer conversar com o senhor, doutor. Prazer é meu, agradeço o convite. Falamos de um acordo do tamanho planetário, mas é um acordo bom? É um acordo bom para quem? Toda vez que se fala num acordo, é bom para nós brasileiros, pelo menos, doutor? Tem potencial de ser muito importante, né? Ele é um acordo que ele pode trazer uma possibilidade muito grande de renovação do parque industrial brasileiro, Sim. Com a redução de tarifas de importação sobre certas máquinas, que nós não produzimos não só por falta de investimento, mas porque nós não temos a tecnologia para produzir tais máquinas. Tem questões de patentes envolvidas também. Então, é possível que a produção industrial brasileira aumente, né? A questão das commodities, que ainda é o nosso carro-chefe de exportação, foi contemplada de maneira bastante ampla, né? Nós não temos os termos finais do acordo ainda, sim. Mas pelo que foi divulgado até agora, parece que contemplou de forma bastante satisfatória, né, o agronegócio, que ainda é o nosso motor econômico, temos que reconhecer essa parte. E, de qualquer forma, a gente vai ter o barateamento de uma série de produtos de consumo que a população brasileira precisa utilizar, inclusive para se incluir na área digital. O ex-ministro e professor Antônio Delfim Neto, em artigo, chegou a classificar esse acordo de revolucionário. O que ele tem de revolucionário, doutor? Olha, tem algumas coisas, né? A primeira, a amplitude do acordo, né? A gente está falando de um acordo para o Brasil. O Brasil é sem precedente um acordo extra-bloco dessa forma, com essa amplitude geográfica e populacional e econômica que tem, né? Isso, por si só, já é uma característica bastante importante. Além disso, um outro ponto que eu gostaria de destacar é que o acordo ele é muito ambicioso, inclusive nos termos de autocomposição. Ele traz um mecanismo de solução de controvérsias próprio, diferente da OMC, que, pelo que foi divulgado, parece que tende a acelerar o processo decisório em caso de conflitos, né? A gente não pode esquecer que a União Europeia e o Brasil eles são parceiros comerciais, mas também são oponentes bastante ferozes na OMC. Sim. Né? Mas esse acordo, de alguma maneira, vem aplainar essas relações, às vezes belicosas em termos comerciais, às vezes são agressivas mesmo. Barreiras, barreiras alfandegárias, sanitárias, né? É o que a gente mais vê aí. E o acordo tende a contemplar isso também, né? Existem anexos do acordo, que são os capítulos específicos sobre cada tema, que tratam das barreiras fitossanitárias e sanitárias. Contemplam a ampliação das cotas de exportação para a União Europeia de vários produtos agrícolas, carnes, de forma geral, que tinham muitas restrições de entrada no continente da União Europeia, de forma geral. Sim. Então, ele tem uma amplitude muito grande e eu tendo a concordar com o doutor Delfim. Sim. Agora, o que falar de um acordo entre desiguais? Vamos pegar, a União Europeia tem um PIB nominal de 18 trilhões de dólares. O nosso Mercosul dá 2,5 trilhões. Quer dizer, olha a desigualdade de tamanho, de porte. Lá, 513 milhões de habitantes, aqui somados 264 milhões. Lembrando que o Brasil é o maior deles, 209 milhões de habitantes. O PIB per capita lá, 36.500 dólares. O nosso, pobrezinho, 9.400 dólares ano. Ou seja, se eu for observar a capacidade de compra dos nossos parceiros e a nossa capacidade de produção mesmo, de alguma maneira, como é negociar com gente tão poderosa, com gente tão mais rica que nós, doutor? A resposta fácil é que é difícil, né? Tanto é que esse acordo demorou 20 anos para ser anunciado, né? Está sendo negociado há muito tempo. Sim. E suspeito, inclusive, por conta das várias medidas para poder evitar justamente esse efeito negativo. Sim. Né? Existem capítulos sobre salvaguardas comerciais, então
existe um propósito declarado no documento oficial divulgado pelo Itamaraty. Existe uma parte bastante detalhada dizendo sobre que existirão salvaguardas comerciais para evitar que o impacto da entrada do acordo seja brusco, sim, a ponto de gerar um trauma econômico em qualquer um dos dois países, dos dois blocos, né? Sim. A gente está falando, por exemplo, a gente olha bastante por esse lado, mas a gente não pode esquecer que existe também o lado oposto, né? Tem. Quando a gente fala, por exemplo, das nossas exportações de commodities, a União Europeia sempre bloqueou a entrada para proteger os produtores nacionais de lá. Sim, então, claro, a nossa eficiência aqui, né? Nesse capítulo, onde nós somos muito mais eficientes, sim, tende a haver um ganho bastante considerável, né? Existe uma reciprocidade de tratamento em relação a bens industrializados. E tem uma questão muito particular que não é contemplada em todo e qualquer acordo, inclusive isso é um ponto complicado no próprio Mercosul, que entrou dentro da negociação a utilização de drawback, que é um regime que permite que as empresas brasileiras consigam, quer importando, quer comprando no mercado nacional, adquiram os seus insumos sem tributação, certo? E que exportem também sem tributação. Então, veja, o Brasil pode se transformar... Vem, a mercadoria por aqui e volta... Não, vem para cá, os insumos vêm para cá, eles são industrializados aqui e são reexportados. Ou seja, a gente tem um ganho cambial, a gente tem um ganho de balança comercial neste ponto. Sim. Isso tem entrado no acordo, parece algo muito positivo, porque o Brasil ele pode, e a União Europeia e o Mercosul, de forma geral, pode se consolidar como uma plataforma de exportação bastante relevante para o bloco da União Europeia. Dentro desse raciocínio, e tomando de volta a fala do ex-ministro Delfim Neto, eu quero lembrar aqui. O professor diz, mais comércio significa maior divisão do trabalho e, logo, maior produtividade da mão de obra, maior bem-estar dos participantes do processo, o que cria uma boa expectativa para todos. Aí eu pergunto, se o trabalho está melhor estruturado do outro lado do Atlântico, lá tem melhores salários, maior poder de compra, não há risco do mercado ser entupido aqui, o nosso mercado brasileiro, do Paraguai, da Argentina, ser entupido de produtos competitivos, para quem pode pagá-los aqui, professor? Ou seja, eu vou criar um mercado, como dizem, né? O Brasil é a Bélgica e a Índia, né? Então, os nossos belgas aqui, a gente vai vender produtos da Europa ótimos a preço que eles podem pagar. E, ao mesmo tempo, nós ficamos aqui eternamente presos a vender commodities. Eu vendo café produzido em São Paulo, Minas, Espírito Santo e importo cápsulas de café industrializado. Como é que é isso, professor? Sim, esse é um risco que pode acontecer. Acho que isso vai acontecer em alguma medida, sim. Acho que a gente tem que saber que isso faz parte de um processo de integração comercial, né? Então, nós teremos situações onde nós teremos um acréscimo no nosso balanço comercial e teremos situações em que tem um decréscimo. Porém, pode acontecer uma situação inversa também, tá? Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que o fato dos salários serem mais altos na União Europeia também faz com que a mão de obra seja mais cara. Sim. Pelo menos em teoria, né? O custo do Brasil é muito alto, então, às vezes, a gente tem até uma equalização dessa situação da mão de obra por conta do custo do Brasil, né? Sim. Porém, caso a gente tenha, junto com essa abertura comercial, também as reformas estruturantes, para que a gente tenha a diminuição do custo do Brasil, sim, também pode acontecer um movimento contrário, que é indústrias europeias saiam do continente europeu e se instalem no Brasil para poder usar essa mão de obra mais barata, certo? E vender produtos e vendendo para lá. Sim. E aí o Brasil pode ter um duplo ganho. Ele pode ter o ganho de balança comercial, de um lado, e também pode ter o ganho de geração de renda no Brasil. Mas, professor, estamos falando de um ajuste de bloco que atravessa o Atlântico. Mas outras forças, outras potências mundiais já não fizeram essa reconfiguração. As fábricas, de alguma maneira, que estavam lá no velho mundo, na Europa, já não migraram para a Índia, para a China, para a Tailândia, para o Vietnã. Ou seja, de alguma maneira, em que deve mudar essa relação de produção? Já visto que a classe média europeia está sendo achatada, tanto é que estão abraçando vigorosamente a direita, querendo mudar seu status rapidamente. Olha, isso é impossível de dizer com certeza o que vai acontecer, né? Então,
pode acontecer, nós temos uma perda em alguns setores? Sim. Acho muito difícil que seja em todos os setores, tá? Que a gente simplesmente seja achatado por completo, né? Pisoteado pela União Europeia. Acho isso bem pouco provável, até porque a União Europeia sequer tem capacidade de produzir tudo que a gente produz. Tá? Isso não dá, nenhum país consegue produzir tudo, né? O sonho da autossuficiência é muito mais uma utopia do que uma possibilidade real, né? Todos os países do mundo tentaram ser autossuficientes em algum momento ou durante um momento bastante longo da sua existência, nenhum conseguiu, né? Então, pode acontecer, sim, tudo bem, as fábricas foram já para a Ásia, de forma geral, e etc. Sim, porém, e podem existir novas fábricas instaladas aqui. Hoje as cadeias de produção são cada vez mais fatiadas, então não existe mais aquela linha de produção que produz todos os itens necessários para compor um telefone celular. Sim. Pode ser que a gente incorpore uma parte dessa linha de produção também. Então, embora seja impossível dizer com clareza qual vai ser o efeito prático, existem oportunidades também para o mercado brasileiro. E como fica a relação entre os nossos parceiros latinos, os nossos parceiros aqui do Mercosul em especial, professor? Porque eu acho que a gente já tem uma dificuldade de trato, mesmo tendo um mercado comum. Que o diga, por exemplo, a relação do Paraguai com o Brasil. Muitos industriais fecharam suas plantas aqui, migraram para o vizinho por conta da mão de obra mais barata. A gente tem problemas sérios aí, aduaneiros inclusive, com relação à importação, trocas comerciais com o Paraguai, a questão da pirataria, que muito se fala ainda, quanto o Brasil perde, né, em termos, só por exemplo, na indústria do cigarro, na indústria do fumo. O Brasil é um grande produtor de fumo, mas boa parte do cigarro que é fumado aqui pela classe mais baixa, até ele chegar. Vou desligar os dois. É importado do Paraguai, sem o devido imposto recolhido, numa concorrência desleal. Como é que fica a nossa relação interna antes de dialogar com os players da União Europeia? Eu acho que essa relação, que sempre foi conflituosa, vai continuar sendo conflituosa. Vai continuar? Né? Acho difícil. Mesmo na União Europeia, eles não têm uma relação completamente harmônica no bloco. Sim. Né? Quando você trata, por exemplo, as diferenças conceituais que existem entre a Alemanha e Grécia, o Brexit acontecendo com o Reino Unido, nós temos o mesmo tipo de efeito. Então, eu acho que as relações continuarão sendo como elas sempre foram. O Brasil paga um alto preço aqui por ser, digamos, líder, por ser um país de ponta, um país continental. Eu digo isso, parece que as perdas se acumulam aqui, professor. A gente olha, há uma crise na Argentina, o primeiro golpe é na nossa indústria automobilística por conta das trocas comerciais. Acontece uma coisa com o Brasil que... Veja, mesmo que a gente não seja completamente ciente de todos os aspectos dessa situação, existem questões de várias ordens que influenciam essa situação, né? Então, por exemplo, o Brasil é o único país que fala português na América do Sul. Até esse distanciamento nós temos dos hermanos. Cultural. Existe, né? Quem viaja à América do Sul percebe que existem questões culturais muito similares entre vários países da América do Sul que não são comuns ao Brasil, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a maior cidade da América do Sul, uma das maiores do mundo, né? A população do Uruguai cabe em São Paulo. Pois é, essa diferença aí... Então, assim, o Brasil para a América do Sul o que é, por exemplo, os Estados Unidos para o México. Ou a China para o mundo. Sim, né? A China para o mundo. Assim, a gente tem essa capacidade também. E o Brasil assumindo esse protagonismo, claro que traz ônus e bônus, estressa algumas relações políticas, mas, por outro lado, nós temos esse papel tradicional na história diplomática brasileira de ser um condutor de políticas da América do Sul. Sim. Quando se fala em acordo geral, de maneira para a população, professor, muita gente tem as trocas comerciais do passado e muitos diziam que era lesiva para o nosso mercado. Eu digo isso, o Brasil é um player da produção de açúcar e etanol, por exemplo. A questão do açúcar sempre foi assim, tem uma venda regular, mas quando há uma quebra de produção na Índia, o nosso preço fica mais caro, porque se privilegia o mercado externo para gerar divisa, para entrar recurso em dólar. Os brasileiros vão ficar pagando um alto preço, mesmo em se tratando de um acordo duradouro aí com a União Europeia? A gente vai continuar pagando mais caro os nossos produtos aqui? Mesmo aqueles que a gente já tem vantagem comparativa e até exporta? Olha, eu acho que essa questão
de novo, é impossível prever exatamente qual vai ser o impacto, né? Porém, esse aumento de preço do Brasil em relação a outros países, inclusive o produto exportado pelo próprio Brasil, Sim. tem a ver com uma série de situações que não estão exatamente comportadas em qualquer acordo comercial. Você falou de uma quebra de safra, oferta e demanda. Aí tem menos esquece o açúcar, acordo, tem menos açúcar no é o mercado. preço de mercado. Então, não tem feijão, tem menos feijão no mercado. O preço vai subir. Existe a demanda é constante e a oferta está menor. O preço vai subir. E isso acontece com uma frequência normal de mercado, né? Agora, se a nossa capacidade produtiva aumentar em decorrência de um ganho de eficiência, de um ganho de comércio, etc., o Brasil também tende a ficar mais fortalecido e mais robusto em relação a tais flutuações. Sim, né? sim. Então, assim, pode acontecer flutuações esporádicas de mercado, e isso é normal que assim seja, né? É impossível a gente dizer que vai continuar num mercado planificado. Tentamos isso durante muitos anos, ter preços tabelados, sim, e etc. E a história mostra que isso não funciona, certo? Tentamos isso desde que o Brasil é Brasil. Tentamos com café lá atrás, tentamos com açúcar no passado, tabelamos tudo na década de 90, 80, e não tivemos um impacto positivo, né? Então, é possível que aconteça, mas com o Brasil ganhando musculatura em termos de economia de mercado, nós também ficamos mais protegidos contra as flutuações. Sim. Né? Então, isso também é uma tendência, né? Estamos falando tudo em hipótese, é tudo tendência, é tudo expectativa, né? Nós vamos ver depois no mercado real o que vai acontecer. O senhor chegou a falar em indústria e o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização há anos, há muito tempo. Sim. Claro, temos algumas de ponta, como o caso da Embraer, que exportava aí jatos para o mundo, mas, em geral, muitas plantas industriais foram fechadas aqui no Brasil. Com esse acordo é possível as trocas de máquinas que venham a incorporar a produtividade, sim, aqui para nós? Porque também temos que lembrar isso, professor. Quando a gente importa a maquinaria, também desemprega. Por outro lado, né, se não tiver gente apta a assumir essas máquinas, aumenta também o desemprego, aquele chamado desemprego tecnológico. Sim. Isso é sempre um risco, ou seja, cada abertura de porta, de oportunidade, também pode ser o fechamento de outras portas. Sim, e o problema do desemprego tecnológico, como você menciona, ele é um problema muito mais estrutural do que qualquer outra coisa, né? A questão é a nossa população, infelizmente, ainda tem um nível educacional médio que é baixo, em comparação, sim, com outros países. Com a Europa, por exemplo. Por exemplo. Sim. Nós temos profissões, que é um clássico aqui do nosso estado, né? Torneiro mecânico, né? É uma profissão que tende a não existir. Vai desaparecer. Já está desaparecendo, pelo menos os cursos. Né? Né? Então, existem questões, assim, existem profissões, existem carreiras que vão deixar de existir ou se adequar a essa nova realidade. O importante é nós não perdermos o passo, né, de conseguirmos reverter a situação educacional. E aí a expectativa de todos nós é que com esse incremento de produtividade, de eficiência, de divisas de entrada, de recursos, de circulação de comércio, que a gente também tem um efeito, por um outro lado, de aumentar esse nível educacional. Sim. Né? Agora, de fato, esse desafio que você está colocando é um desafio do mundo inteiro. A mesma dificuldade existe nos Estados Unidos, por exemplo. Você pegar, sim, nas áreas rurais americanas, o problema é exatamente o mesmo. Né? Então, isso é muito menos um problema comercial ou político, por assim dizer, numa primeira análise, do que um problema. O mundo está mudando. A gente não consegue saber. E mudando numa velocidade que... absurda. É impossível dizer como nós vamos trabalhar daqui a 10 anos. Né? Hoje a gente já fala, por exemplo, em trabalho remoto 100% com realidade virtual. Sim. Você consegue colocar um óculos e está na mesma sala de reunião, literalmente, a ponto de você esquecer que você não está lá. Bom, as portas da telefonia 5G e, ao mesmo tempo, com 48%, quase metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, coletado e tratado. Ou seja, as nossas mazelas também estão aí para baixar a nossa eficiência no chão.
Agora, professor, a gente lembra que todos esses acordos têm que ser referendados pelos seus parlamentos respectivos, tanto na União Europeia, né, os 28 países, aqui no Mercosul também. Isso leva tempo. Estamos falando de um acordo, mas que ele só vai ganhar alguma musculatura daqui a quanto tempo? Um ano, pelo menos, professor? Sendo muito otimista. Né? Assim, com uma dose boa de otimismo, pelo menos um ano. Agora, é uma tratativa complexa, especialmente quando a gente fala da União Europeia. São vários países e o processo de aprovação lá tem duas etapas. Né? Existe a aprovação na própria União Europeia, no Conselho da União Europeia, e existe a aprovação por cada país do bloco. Sim. E cada país desses tem um procedimento específico de aprovação. Então, a gente pode ter a vigência efetiva do acordo se arrastando durante alguns anos, sim. E o próprio país pode digamos, colocar empecilhos. A gente tem aqui bancadas temáticas no Congresso Nacional. A bancada do boi, a bancada do agronegócio. Vislumbrando a possibilidade de fechamento de portas e dificuldades aí, ou a entrada sem barreiras de produtos importados aí na área do agronegócio. Isso também não pode suscitar demora na discussão, no fechamento desse acordo e, portanto, prejuízos para o país? Com certeza, isso pode acontecer dos dois lados. Dos dois lados, dos dois lados. Pode acontecer isso na União Europeia, cada país é diferente. Você tem a realidade da Bélgica, da Alemanha e da Grécia. Parece que os franceses tinham muitas restrições às nossas commodities, porque a agricultura lá na França é mais protegida que a nossa. Não que a nossa não tenha proteção, mas lá eles têm, digamos assim, dificuldades em concorrer com a nossa agricultura aqui. O que o senhor vislumbra de possibilidades para o nosso agronegócio, ele tendo uma porta aberta na União Europeia? A gente já é top aí na produção de soja, na produção de milho, com 2 safras gigantescas no ano, 240 milhões de toneladas estimadas para esse ano 2019. Também o suco de laranja, 75% da produção mundial. O café, a gente está falando do café, mas ele ainda é pauta da nossa exportação e outros produtos também. Quais são as melhores possibilidades para nós brasileiros? Nesse ponto, o acordo ele traz uma perspectiva de melhora muito boa. Primeiro porque existe um comprometimento, pelo menos nesse documento inicial, nessas discussões iniciais, de redução a zero da maior parte da entrada na União Europeia, de uma boa parte desses produtos que você mencionou. Né? Outros terão tratamento preferencial, ou seja, uma redução do imposto de importação hoje aplicado lá. Então, isso tende a baratear a produção brasileira e favorecer o agronegócio. Mas o ponto mais importante, no meu entender, ao menos, é que uma coisa que poucas pessoas que não são desse mercado sabem é que existem cotas de importação na União Europeia para certos produtos. Então, não é que o Brasil consegue exportar a quantidade de frango que ele quiser. Tem uma cota. Existe uma cota quantitativa. Uma vez que você chega no topo dessa cota, você não pode importar mais carne brasileira na União Europeia. Porém, no acordo, pelo desenho inicial, além da redução tarifária, nós teremos cotas específicas para o Mercosul. Então, a gente vai ganhar em volume ganhar em possibilidade de volume de exportações para a União Europeia também. Então, a tendência para esse setor é que o fluxo de comércio de exportação brasileira para a União Europeia sofra um incremento bastante grande. Sim. A questão a gente está falando de commodities, mas também máquinas, implementos. Sim. A gente tem condição de fazer crescer a nossa produção, ganhar outros mercados também, montar joint ventures, né? Trazer a produção, uma parte dessa produção aqui para o Brasil, aproveitando inclusive a nossa mão de obra mais barata. Há possibilidade disso também, porque há o temor e qualquer prefeito, qualquer gestor quer o quê? Uma indústria na sua cidade. Emprega muita gente. Pois é, e emprego de qualidade, com carteira assinada, né? Com um IVA, né? com uma arrecadação maior, um agregado maior, né? Não é o IVA, depois a gente vai falar sobre isso. Mas com esse agregado do imposto maior, ou seja, tem possibilidade também para a nossa indústria ou a tendência é ela ir desaparecendo com o tempo? Eu entendo que não, eu entendo que existem oportunidades. Assim, o Brasil ele tem, as indústrias brasileiras, não existem só indústrias brasileiras e setores protegidos, né? Existem indústrias brasileiras e setores muito competitivos também. Né?
E com essa questão, se a gente conseguir reduzir o custo do Brasil efetivamente, Sim. Existe uma possibilidade real de o Brasil se tornar um hub de produção e exportação para o mundo inteiro. Seria uma central de distribuição de produtos e por aí vai, né? Então, pode mudar o tipo de emprego. É o exemplo do torneiro mecânico, que a gente conversou agora há pouco. Mas também existe a possibilidade de criar empregos em outros setores produtivos, em outras indústrias. E o Brasil conseguindo trazer para cá o intercâmbio tecnológico, educacional, o fluxo de informações aumentando, nada impede, em teoria, que nós também desenvolvamos uma indústria nacional muito própria e muito pujante. Agora, depende do empresariado, depende dos governos em geral, depende do ânimo das pessoas, depende de uma série de coisas. Doutor Matheus, para encerrar nossa conversa, estamos falando de produtos, mas na sociedade do conhecimento, como falar disso? De ideias, de software e de pessoas também, de profissionais que podem, digamos, migrar. Tem muito brasileiro pensando em morar no exterior. No caso da Europa, algumas portas se fecharam para os migrantes, para os imigrantes. O que falar dessas possibilidades também que se abrem com um acordo desse porte? Olha, o que a gente vê, né, historicamente, é que todas as vezes que o Brasil se abriu a novas tecnologias, a novas informações, houve um ganho de produtividade e houve um grande ganho de qualificação, né? Isso aconteceu na década de 90, quando a gente teve a abertura brasileira, na época ainda do Fernando Collor. Do Collor, quando falou que os carros brasileiros eram carroças. Exatamente. Bom, ele não estava de todo enganado. Não estava. Ele não estava. Pois era uma verdade difícil, mas era uma verdade ainda assim. Então, assim, esse intercâmbio pode favorecer, sim, a inclusão do Brasil nesse mercado. E o Brasil, apesar de ter uma massa bastante grande de excluídos tecnológicos, como você mencionou, também existe um mercado brasileiro de profissionais altíssimos, com uma qualificação muito alta, que estão ganhando mercado no exterior, empresas brasileiras que estão conseguindo competir, inclusive em termos de tecnologia, produção de software, etc., com indústrias estrangeiras. Então, nós estamos começando no Brasil um movimento de inclusão. E esse intercâmbio comercial e de serviços, e de patentes, a proteção unificada de patentes, tem uma série de arranjos que favorecem esse tipo de coisa. Se nós tivermos uma proteção mais efetiva de patentes no Brasil, por exemplo, por que uma empresa brasileira, um laboratório brasileiro patentearia um produto primariamente na Suíça? Né? Então, são uma série de questões que podem favorecer, sim, o mercado brasileiro. E esse acordo ele é amplo o suficiente para albergar uma boa parte delas. Né? A gente precisa ver a minuta final do acordo como vai sair, para ter uma opinião mais qualificada, é claro. Está aí uma boa pauta para uma próxima conversa nossa, doutor. Muito obrigado, viu, por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com o senhor. Estou à disposição. Obrigado. Este programa em discussão especial fica por aqui. Lembrando que toda a programação da TV Alesp você encontra em nossa página no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Uma situação.